Passei 40 anos esperando por um barulho que nunca viria. E agora que o silêncio finalmente chegou, ele é a coisa mais alta que já ouvi. Meu nome é Isabel, e aos 69 anos, percebi que a coisa mais perigosa que uma mulher jovem pode possuir é a crença de que tem uma quantidade infinita de tempo para consertar seus erros. Não perdi minha vida em um acidente trágico ou em uma catástrofe repentina. Perdi-a em pequenos e caros incrementos, escolhendo um lampejo de relâmpago em vez do calor constante de uma lareira. Escolhi o Ricardo porque ele fazia meu sangue acelerar, e ao fazer isso, deixei o Daniel sair da minha vida com uma dignidade que passei 4 décadas tentando replicar, sem sucesso. Olhando para as minhas mãos agora, manchadas pela idade e tremendo levemente quando seguro uma xícara de chá, vejo a história dessa escolha. Estas mãos agarraram a jaqueta de couro do Ricardo enquanto corríamos por estradas em direção a lugar nenhum. Estas mesmas mãos acabaram agarrando as bordas dos balcões da cozinha, preparando-me para o som da chave dele na fechadura, ou pior, a ausência dele. Lembro-me do dia em que o Daniel foi embora. Não foi uma cena de filme, não houve chuva, nem gritos, nem súplicas desesperadas. Ele apenas parou junto ao portão do jardim dos meus pais, com os olhos limpos e incrivelmente tristes, e disse: "Espero que ele te faça feliz, Isabel." Ele não esperou que eu mentisse para ele, não esperou que eu dissesse que mudaria de ideia. Apenas virou-se e caminhou em direção ao ponto de ônibus, com os ombros eretos, levando a paz do meu futuro com ele em uma bolsa de lona surrada. Aos 24 anos, interpretei a falta de luta dele como falta de paixão. Achei que se ele me amasse de verdade, teria dado um soco, ou implorado, ou feito uma cena. Eu igualava drama à profundidade. Ricardo, por outro lado, era puro drama. Ele era uma tempestade que se movia de cômodo em cômodo, deixando vidro quebrado e promessas lindas em seu rastro. Ele me dizia que eu era vibrante demais para um homem como Daniel. Dizia-me que a vida com um homem estável seria uma morte lenta de tédio. Acreditei nele, porque queria me sentir importante, e nada faz uma mulher jovem se sentir mais importante do que ser a única pessoa capaz de domar um coração selvagem. Que mentira patética e exaustiva isso se tornou. Você não doma esses corações, você apenas é atropelada pela manada quando eles decidem fugir de si mesmos. O relógio no meu corredor bate com um baque pesado e mecânico. É um som que não me incomodava quando a casa estava cheia da energia caótica do Ricardo ou das risadas de infância da Mariana, mas agora parece uma contagem regressiva para um zero que já alcancei. Olho para as fotos na lareira, há uma do Ricardo e eu em uma festa de Ano Novo, 3 anos depois de nos casarmos. Parecemos radiantes. Ele está com o braço em volta de mim, um copo na mão, rindo de algo fora da câmera. Mas quando olho mais de perto, com os olhos de uma mulher que sobreviveu ao que veio depois, vejo com que força estou segurando a cintura dele. Eu não estava posando para uma foto, eu estava tentando impedi-lo de flutuar em direção à porta. Eu já estava exausta e tinha apenas 27 anos. Vejo mulheres da minha idade no supermercado, caminhando ao lado de homens que seguram o carrinho com firmeza, homens que verificam os rótulos em busca do pão bom, homens que esperam pacientemente enquanto suas esposas decidem entre 2 tipos de geleia. Eu costumava olhá-los com um senso oculto de superioridade, pensando como a vida deles devia ser monótona. Agora, eu os observo com uma fome que parece uma dor física no peito. Eu daria cada noite emocionante que tive com o Ricardo por uma tarde de terça-feira sendo cuidada em um supermercado. Eu trocaria cada pedido de desculpas apaixonado e cada buquê de rosas de arrependimento por um homem que simplesmente fizesse o que disse que ia fazer. Mariana me ligou ontem. Ela tem 40 anos agora, e nossas conversas são como caminhar sobre gelo fino, que nunca quebra de fato, mas sempre range sob o peso. Ela me disse que está pensando em deixar o parceiro dela, um homem gentil chamado Elias. Quando perguntei por quê, a voz dela ficou plana, aquele tom clínico que ela usa quando está se protegendo de mim. Ela disse:
Ele é tão previsível, mãe. Não tem faísca, é apenas silencioso. Meu coração parou por um segundo. Era minha própria voz saindo da boca dela, um fantasma de 1981 voltando para assombrá-la. Tentei dizer a ela que o silêncio é onde a alma respira, mas ela apenas riu, um som curto e quebradiço. Eu não acredito no amor como você acreditou, Isabel. Não acredito em ficar esperando por um sentimento que te incendeia. Ela acha que está sendo diferente de mim, mas é apenas o outro lado da mesma moeda. Eu persegui o fogo, ela tem tanto medo dele que está morrendo de frio no escuro. Nós duas somos vítimas do meu ego de 24 anos. Existe um tipo específico de exaustão que vem da manutenção de uma mentira por 30 anos. Não é o cansaço do corpo, mas o enfraquecimento do espírito. Quando completei 35 anos, a emoção pela qual eu troquei o Daniel se transformou em um estado permanente de ansiedade e alerta. Ricardo não voltava para casa nas noites de sexta-feira. Ele chegava na manhã de domingo, cheirando a gin barato e cigarros velhos, com um olhar que me desafiava a perguntar onde ele estava. E porque eu o defendi perante meus pais, porque disse às minhas amigas que o Daniel era simples demais para uma mulher como eu engoli minhas perguntas. Deixei que elas ficassem no meu estômago como pedras, até esquecer como era sentir-se leve. O relógio tiquitando na parede não está apenas na parede, está na forma como as minhas articulações doem quando a chuva se aproxima, uma lembrança de que meu corpo está guardando a conta de cada noite que eu passei sentada no sofá esperando por faróis que nunca entravam na nossa garagem. Lembro-me de uma noite específica, quando a Mariana tinha 6 anos. Ela estava com uma febre que não baixava, e o carro não pegava porque o Ricardo tinha esquecido de consertar o alternador, de novo. Fiquei parada na garagem escura, o cheiro de graxa e fracasso pesado no ar, e percebi que nem sequer tinha um número de um serviço de táxi salvo. Eu tinha gastado tanta energia gerenciando o têmpero do Ricardo que esqueci como gerenciar uma vida. Naquele momento de desamparo absoluto, o fácil do Daniel passou por minha mente. Não o fácil de um lamante, mas o fácil de um homem que teria verificado a bateria todo domingo de manhã só por saber que eu precisaria ir para o trabalho na segunda. A percepção de que você construiu sua casa na areia geralmente não acontece durante uma tempestade. Acontece nos momentos de silêncio depois, quando você percebe que a fundação simplesmente sumiu. O charme do Ricardo, que antes era um sol radiante, tornara-se uma lâmpada trêmula que só acendia quando ele queria algo. Ele segurava minha mão, olhava nos meus olhos com aquela antiga intensidade e dizia: Isabel, este novo empreendimento é o certo. Só precisamos mudar o foco. E eu balançava a cabeça, oferecendo a segurança emocional que lhe faltava, enquanto o Daniel provavelmente oferecia a segurança real para outra pessoa, alguém que não fora arrogante demais para ver o valor dela. Comecei a ver minha vida como uma série de saídas perdidas numa rodovia. Cada vez que o Ricardo esquecia um aniversário, cada vez que ele pegava emprestado de nossas parcas economias para uma aposta que nunca dava certo, eu via a saída silenciosa do Daniel pelo portão do jardim. Comecei a entender que o Daniel não tinha ido embora porque não se importava. Ele foi embora porque sabia que não podia competir com uma fantasia. Ele era um homem da terra e eu era uma garota perseguindo fantasmas no vento. Agora os fantasmas são tudo o que me resta para conversar à noite. Quando Mariana chegou à adolescência, a casa havia se acomodado em uma espécie de trégua frágil. Ricardo não era mais a tempestade rugindo, ele havia se tornado uma maré que recua, levando mais do meu espírito para o mar a cada partida. Ele ficava fora por semanas, ligando apenas para pedir dinheiro ou para contar uma história afiada sobre uma oportunidade de negócio na cidade vizinha. Tornei-me uma especialista na arquitetura das desculpas. Dizia aos vizinhos que ele estava prestando consultoria. Dizia à minha mãe que ele estava fazendo hora extra. Mas eu não conseguia mentir para Mariana. Os olhos dela haviam se tornado espelhos, refletindo de volta a imagem de uma mulher que estava desaparecendo lentamente.
Certa noite, eu a encontrei sentada à mesa da cozinha, encarando um livro de matemática, mas sem ler uma única palavra. Sem olhar para cima, ela perguntou: Mãe, por que você deixa a luz da varanda acesa? Abri a boca para dizer que era por segurança, mas as palavras morreram na minha garganta. Nós duas sabíamos a verdade. Eu a deixava acesa porque tinha pavor do momento em que finalmente aceitaria que o homem que escolhi nunca voltaria para ficar. O relógio da minha vida não media horas, media a distância entre quem eu era e quem eu fingia ser. Eu via a maneira como Mariana olhava para os garotos na escola. Ela evitava-os de risadas altas e carros velozes. Ela escolhia os mais quietos, os que eram quase invisíveis. Percebi que ela não estava procurando amor, ela estava procurando um esconderijo. A pressão moral do meu erro começou a pesar sobre mim mais do que a solidão. Eu tinha ensinado à minha filha que o amor era uma situação de refém. Eu tinha mostrado a ela que lealdade era ficar com alguém que não te respeitava o suficiente para aparecer no jantar. Eu queria falar para ela sobre o Daniel, queria dizer que existiu uma versão de mim que um dia foi valorizada, uma versão que não precisava implorar por um telefonema. Mas como eu poderia explicar que fui eu quem jogou essa versão fora? Admitir o valor de Daniel agora seria admitir que os últimos 20 anos tinham sido uma ferida auto-infligida. Então fiquei em silêncio, e o silêncio tornou-se a terceira pessoa em nossa casa. O ano em que completei 45 anos foi o ano em que o relógio finalmente perdeu o ritmo. Ricardo não veio para o Natal. Não houve uma grande briga desta vez, nem uma saída dramática, apenas um telefonema curto e cheio de estática de uma cidade litorânea a 500 quilômetros de distância. Ele falou em recomeços, em se encontrar, frases que soavam como areia em uma ferida aberta. Desliguei o telefone e olhei para a árvore de Natal. Estava decorada com enfeites que Mariana havia feito na escola primária, fantasmas cintilantes de uma família que nunca existiu de verdade. Naquela noite, eu não chorei, apenas caminhei até a varanda e pela primeira vez em 20 anos, apertei o interruptor. Apaguei a luz. Essa foi a falsa esperança da minha meia-idade. Achei que com o Ricardo longe o peso diminuiria. Achei que finalmente poderia recuperar a Isabel que um dia estava junto ao portão do jardim. Comecei a cuidar de mim novamente. Pintei a cozinha de um azul suave e firme, a cor da paz, a cor que eu imaginava que a casa do Daniel pudesse ter. Tentei me reconectar com Mariana, esperando que pudéssemos construir algo novo sobre as ruínas. Mas as craquelas que ignorei por décadas haviam se instalado no alicerce da alma dela. Ela tinha 18 anos, estava arrumando as malas para a universidade e manuseava as malas com uma eficiência assustadora. Quando tentei a abraçar, ela estava rígida, como um soldado se preparando para um ataque. Percebi então que a minha liberdade vinha com o preço que eu não havia calculado. Eu tinha sobrevivido ao Ricardo, mas tinha perdido a filha que pensei estar protegendo. Certa noite, quando ela estava sentada perto da janela, eu tentei pedir desculpas. Eu nem sabia exatamente por quê. A instabilidade, o silêncio, o pai que não estava lá. Ela me olhou com olhos que eram muito mais velhos do que 18 anos e disse: Mãe, você escolheu isso. Você sempre escolheu ele em vez da vida quieta. Por que está surpresa que terminou em silêncio? Foi um colapso silencioso, sem gritos, apenas a percepção de que ela via a minha paixão como uma forma de egoísmo. A esperança de um novo começo murchou ali mesmo, entre as caixas de mudança e as paredes azul suave. Os anos entre 45 e 60 foram um longo corredor grisa de expiação. Trabalhei em um emprego estável em uma biblioteca, cercada do silêncio que um dia achei que me mataria, só para descobrir que era a única coisa que me mantinha sã. Ricardo tornou-se um fantasma que ocasionalmente enviava um cartão postal sem endereço de remetente, geralmente pedindo um empréstimo temporário que bem sabíamos ser um presente para os seus vícios. Parei de enviar o dinheiro quando percebi que cada centavo que eu mandava para ele era uma traição à minha filha, que trabalhava em 3 empregos para pagar a faculdade de Direito.
Mariana se tornou uma mulher de ferro e vidro, clara, afiada e impossível de segurar sem se cortar. O relógio tic-taqueando intensificou-se quando fiz 60 anos. Acordei certa manhã e não conseguia me lembrar do som da voz do Daniel. Conseguia lembrar de suas palavras, de seu olhar firme e do jeito que ele cheirava a cedro e livros velhos, mas a frequência de sua voz havia sumido no zumbido da geladeira. O pânico tomou conta de mim. Percebi que, enquanto passei a vida sobrevivendo a uma escolha errada, a escolha boa, o homem que teria ficado, estava sendo apagada pelo tempo. Fui à antiga livraria que costumávamos frequentar, um lugar que cheirava a poeira e possibilidades. Sentei-me no canto dos fundos por 3 horas, esperando por um fantasma, mas tudo o que encontrei foi o reflexo de uma mulher cansada na vitrine da seção de poesia. Então veio um momento que mudou a temperatura dos meus anos restantes. Foi em uma tarde de terça-feira, 8 anos atrás. Eu estava arrumando livros quando vi um homem parado na seção de história. Ele usava um cardigã bege, seu cabelo tinha a cor de um céu de inverno e ele segurava um livro sobre arquitetura antiga com uma reverência que fez meu coração saltar. Era o Daniel. Ele não era mais uma memória, ele era um fato sólido e pulsante. Minhas mãos tremeram com tanta violência que um exemplar de Grandes Esperanças escorregou dos meus dedos e atingiu o chão. O som ecoou na sala silenciosa e ele se virou. Ele não arquejou, ele não sorriu, apenas me olhou com aqueles mesmos olhos gentis e, por um segundo, os últimos 45 anos desapareceram. Eu não era uma divorciada de 61 anos com uma filha distante. Eu era a garota no portão do jardim e tinha uma segunda chance de dizer a coisa certa. Ou assim eu pensei. Daniel caminhou em minha direção, seus passos medidos e certos, exatamente como sempre foram. Quando me alcançou, ele pegou o livro caído e o entregou de volta. Seus dedos não demoraram nos meus, não houve nenhuma faísca cinematográfica, apenas o toque frio e seco do papel e o peso das décadas. "Isabel?", disse ele. Sua voz estava mais profunda, desgastada pelo tempo, mas carregava aquela mesma quietude aterrorizante. Fomos a um pequeno café ali perto. Eu queria abrir meu coração, queria contar sobre as noites que passei encarando a luz da varanda, sobre as dívidas, sobre a frieza da Mariana e sobre como finalmente percebi que ele era a âncora que eu deveria ter lançado. Queria pedir perdão, ou um recomeço, ou apenas uma mão para segurar no escuro. Mas enquanto estávamos sentados ali, o ar entre nós não parecia um começo, parecia um museu. Ele falou de sua falecida esposa, Teresa, com uma ternura que me fez perceber que ninguém nunca tinha falado de mim daquela forma. Falou sobre seu filho, um professor, e como passavam os domingos fazendo trilhas. Ele estava feliz. Não a felicidade barulhenta e frenética que Ricardo perseguia, mas um contentamento profundo e estrutural. Quando ele me perguntou, "Você foi feliz, Isabel?", senti toda a estrutura da minha vida desabar. Eu não podia mentir, mas também não conseguia dizer a verdade. "A vida foi complicada", sussurrei. Ele apenas assentiu, não ofereceu um ombro para chorar, não disse que tinha esperado por mim. Ele tinha seguido em frente há 45 anos, enquanto eu ainda estava parada naquele portão de jardim em minha mente. A perda irreversível me atingiu então, de forma mais aguda do que qualquer uma das traições de Ricardo. Percebi que a maior tragédia não é não ser amada, é ser a razão pela qual um amor bom não está mais disponível para você. Daniel não era amargo, ele não me odiava, ele simplesmente não precisava de mim. Ele tinha vivido uma vida plena e bonita que não tinha nada a ver comigo. Quando nos despedimos, ele me deu um abraço polido e breve. "Fico feliz que você esteja bem, Isabel", disse ele, e ia embora. Ele não olhou para trás. Observei seu cardigã bege desaparecer na multidão e soube que o relógio tic-taqueando finalmente havia parado. A porta que esperava estar entreaberta tinha sido trancada pelo outro lado há uma vida inteira. A história de Isabel é um lembrete vívido das escolhas que fazemos na juventude, não são apenas momentos passageiros, elas são as arquitetas dos nossos últimos anos.
Muitas vezes perseguimos o fogo porque achamos que a paz sempre estará nos esperando, como um plano de reserva. Mas a paz é um ser vivo, e se você se afasta dela, ela floresce em outro lugar. Isabel tem 69 anos agora, vivendo no exato silêncio que um dia temeu, refletindo sobre uma vida onde a emoção lhe custou a estabilidade do coração de sua filha e o conforto da mão de um homem leal. É um bargo pesado perceber que a pessoa que poderia ter salvado você do silêncio foi aquela que você deixou ir sem nunca perceber seu real valor. Se você pudesse voltar ao seu eu mais jovem por apenas 60 segundos, qual seria a única escolha que imploraria para mudar? Ou você está, como Daniel, em paz com o caminho que tomou? Eu adoraria ler seus pensamentos nos comentários. Vamos conversar sobre as escolhas que nos definem.